Boa tarde, pessoal. Meu nome é Oswaldo Ridelando Júnior. Vou fazer uma apresentação rápida aqui, visando ajudar na compreensão da nossa proposta de P&D, que a gente elaborou com base na reunião que tivemos em conjunto com vocês, né? Antes de mais nada, agradeço pela atenção e disponibilidade de nos ouvir. Bom, com base na nossa conversa, a gente evoluiu, né, em cima da temática para o desenvolvimento de um método e ferramenta computacional multicritério, né, técnica, econômica e ambiental de apoio à tomada de decisão da aplicabilidade do hidrogênio na transição energética da usina termoelétrica a óleo combustível, certo? Então a apresentação está estruturada quais os produtos que nós vamos entregar, quais as aplicações, metodologia, cronograma, inovação e originalidade, premissas e riscos. Então, quem são os executores? Né? A Universidade Federal Rural de Pernambuco e a Universidade Federal da Paraíba. Né? A proposta foi apresentada por mim, Oswaldo, né? E pelo professor Fabiano Salvador, do Laboratório de Redes Elétricas Inteligentes da Universidade Federal da Paraíba. Né? O produto principal que a gente tem como entregável vai ser a ferramenta computacional multicritério adaptativa de apoio à tomada de decisão. Né? Essa ferramenta ela vai permitir que a gente, a partir da metodologia que a gente vai desenvolver, que a gente vai fazer a digitalização do conhecimento do corpo técnico, né? A escolha dentro do universo de possibilidades de tecnologia e aplicabilidade do hidrogênio dentro da planta da usina termoelétrica a óleo combustível, qual delas seria a mais adequada para aquela finalística, né? Então seria a realização de um ranking, né? Multicritério, né? Levando em consideração os aspectos técnicos, econômicos e ambientais, certo? Então a gente entende que como produto secundário a gente tem um método, né, de análise multicritério que a gente vai utilizar ele pra, para desenvolver essa ferramenta, né? A digitalização do conhecimento da UTE, então a gente não tem o conhecimento que vocês têm, é importante que a gente consiga, através dessa ferramenta, através dessas análises multicritérios, a gente atribuir pesos, né, na tomada de decisão que a ferramenta vai ter, com base no conhecimento e da expertise do corpo técnico de vocês, né? Então, esse é um trabalho anterior que a gente vai fazer essa retroalimentação da ferramenta de forma a evoluir ela para que ela tome a decisão baseada nos critérios que o corpo técnico atribui como mais relevante ou mais importante, né? Outra entrega importante que nós vamos ter é um roadmap tecnológico da aplicabilidade do hidrogênio para transição energética, obviamente dentro desse segmento que a gente está falando de usina termoelétrica a óleo combustível, certo? A ideia é que a gente consiga transformar esse roadmap num livro aberto, né? Então, um livro aberto de acesso gratuito, onde a gente possa divulgar o final do projeto, né? Junto com a EPASA, como um dos resultados, onde a gente possa não só beneficiar o grupo EPASA, mas deixar um legado para todo o sistema elétrico dessa possibilidade dessa utilização, né, do hidrogênio para essa finalística. Ok? Então, como outros produtos relevantes, a gente vai ter a formação de recursos humanos, né? A gente acredita que a gente consiga, ao longo desse trabalho, pelo menos uns 2 trabalhos de conclusão de curso, né, de pessoal da engenharia, uma ou duas dissertação de mestrado ou uma tese. A tese, obviamente, a gente não consegue concluir a tese nesse período, mas a intenção é que a gente consiga fazer a qualificação, né, dos alunos, ou do aluno, ou da aluna, né, nesse período de tempo, dentro de uma temática correspondente ou correlata ao projeto P&D que a gente está propondo e vamos realizar com vocês, certo? A criação ou aprimoramento de infraestrutura, então a gente está prevendo já, né, a composição de algumas ferramentas, né, para a gente poder melhorar já a infraestrutura desses 2 grupos de pesquisa, né, com a finalística da gente dar continuidade nessa parceria e poder também ter entregáveis futuros, né, como a continuidade desse projeto e de outros que porventura possam vir, né. A gente, obviamente, né, como todo projeto de P&D, a gente tem que ter a geração de novos conhecimentos, tecnologias mais eficientes, né? Então, a gente acredita que a gente consiga um registro de software, né, que é o copyright, e pelo menos 2 artigos, né, de alto quality, voltado a essa temática, e novamente aqui o livro que seria basicamente a questão do roadmap, né?
Bom, falando um pouquinho da metodologia, a forma de abordagem, né? Acredito que a gente vai percorrer pelo menos 5 caminhos, né, para a gente poder fazer essa análise, né, identificar a categoria do problema, categorização do problema propriamente dito, identificar faixas de soluções, né, avaliar as soluções e a melhor solução. Qual a melhor solução? Que seria o ranking propriamente dito, né? Para isso, a gente utiliza, né, nessas primeiras categorias, a gente usa um sistema de revisão sistemática, né? Aqui eu destaquei o Pronal-C, certo? Onde a gente utiliza da parte de uma ferramenta já consagrada multicritério para fazer uma revisão sistemática para extração do portfólio bibliográfico, né? Do que está sendo feito hoje, o que tem de mais relevante, o que tem de avanço no estado da arte, onde a gente consegue mapear as soluções, né? Isso também, a gente faz isso também em bancos de produtos e patentes, né? Não somente no nível científico, mas a gente também busca, em termos tecnológicos, o que está sendo feito, o que está sendo aplicado no mercado, onde a gente possa vislumbrar futuras aplicações também, né? Mesmo que elas não sejam hoje consolidadas, mas uma tendência de perspectiva futura. E na parte de identificar as soluções e avaliar quais as melhores soluções, a gente tem dois métodos, né? O HP e o ProMed. Então, justamente esses métodos, eles permitem que a gente, além de identificar uma faixa de critérios alternativas, também atribui pesos, né? Isso de forma de perguntas abertas ou fechadas, né? E isso a gente já consegue, através desses formulários e dessas entrevistas, a gente consegue digitalizar, de uma certa forma, o conhecimento, né? E o entendimento do corpo técnico do que é mais interessante ou menos relevante em relação à tomada de decisão, né? Então, é uma ferramenta que vai permitir a gente otimizar o nosso ranqueamento por não ser um ranqueamento puramente cego, mas que ele consiga atribuir pesos e medidas, né, conforme a observação do corpo técnico da EPASA para a tomada de decisão. Essa é a estrutura inicial que a gente está pensando em trabalhar e otimizar, e obviamente a gente vai retroalimentar isso e também utilizar da questão da inteligência artificial, processamento de dados brutos, né, para a gente poder chegar no refinamento de uma melhor escolha. Para isso, a gente dividiu o projeto em 5 etapas, né? Onde a primeira etapa é justamente uma etapa da revisão bibliográfica e estado da arte, onde a gente faz o roadmap, né? Que busca as formas de produção e potencial do hidrogênio no Brasil, né? O mapeamento de tecnologia e seu grau de maturidade, né? Tanto para a questão de produção, armazenamento e aplicação do hidrogênio, que é o objetivo da gente aqui no setor elétrico brasileiro e em especificidade em usina termoelétrica, né? Estudo do uso em outros mercados, inclusive para a questão de crédito de carbono, né? A gente fazer um overview, um apanhado sobre isso, né? E aí a gente pretende fazer essa entrega em 8 meses. A segunda etapa é o estudo dos métodos existentes e desenvolvimento do método multicritério. Então, essa etapa a gente vai fazer justamente essa questão que a gente apresentou, a metodologia inicial, e a gente vai analisar o comportamento dela para a seleção, né, das melhores tecnologias aplicadas dentro dessa questão de transição energética do óleo combustível para o hidrogênio e ver se ela se adapta e se apresenta um bom desempenho. Não apresentando, a gente vai buscando outros métodos, incorporando e vai ajustando para que fazer esse refinamento, né? Então, essa é a etapa que eu diria que é um treinamento e refinamento da metodologia, certo? Isso a gente pretende concluir até o final do primeiro ano, né? Então, a terceira etapa é a estruturação e a programação da ferramenta. Uma vez que está definida a metodologia, uma vez que a gente já consegue obter resultados dela a partir de uma análise, né, de uma estrutura, de um fluxo que a gente pré-determinou, a gente vai propriamente dito, para a implementação dessa ferramenta. Nessa implementação da ferramenta, a gente vai assimilar a questão de banco de dados também, né, esse pós-processamento, e fazer o treinamento desse algoritmo interno para essa seleção, tentando refinar ainda mais, né? Isso. E aí a gente pretende terminar isso e fazer esse ajuste todo da ferramenta, digamos que é a digitalização da metodologia até o 18º mês, certo? A partir do 18º mês até o 22º vai ser o desenvolvimento da ferramenta do ponto de vista de interface de usuário, né?
Então vai ser aquele momento que a gente vai ter uma proximidade muito grande com a equipe técnica, né? Isso ao longo do projeto já vai ter uma participação, inclusive a disponibilidade de formação do corpo técnico da EPASA dentro de programas de pós-graduação das universidades envolvidas, né? Então, aqui nessa etapa, a gente vai ter uma proximidade maior, porque a gente vai ter que ver a percepção e como essa ferramenta vai ser utilizada e quais os parâmetros de entrada, bem como a forma de saída que melhor agrada, né, ou é a necessidade de vocês da EPASA para poder fazer essa análise, para ser realmente ser uma ferramenta factível, usual e que seja útil realmente para o grupo EPASA. Ok? E aí, por fim, nos últimos 2 meses é a parte final, onde a gente, como tem um calendário bem enxuto, trabalhar na questão do fechamento do projeto, relatório final, depósito de registro de software, a realização de vídeos, né? Fazer uma inclusão, uma inserção interna dentro da EPASA para ver se ouvir de vocês o feedback sobre a questão dos trabalhos desenvolvidos, esse fechamento do projeto propriamente dito, bem como esperamos fazer esse lançamento do livro ao final desses 2 anos. Certo? Então, como todo projeto de P&D, a gente tem uma preocupação e até por isso que vocês devem ter percebido que em relação à nossa conversa inicial houve uma pequena ampliação de escopo, né, dentro daquilo que a gente tinha conversado, pois a gente entende que a gente precisa garantir a originalidade do projeto e aí visando dar um pouco mais de tranquilidade para a IPASA na questão dos entregáveis do projeto, a gente preferiu, né, propor para vocês essa pequena ampliação, certo? Então, no quesito de inexistência de produto similar no mercado, a gente entende que a proposta que a gente apresenta atende, pois não há produto similar no mercado nacional e internacional com essa característica similar, né? Uma ferramenta de apoio à tomada de decisão multicritério, né? Para a transição energética de usinas termoelétricas a combustíveis, a óleo combustível, né? Para hidrogênio. Então, essa ferramenta não existe, então a gente entende que ela tem um grau de originalidade, né? O inedicismo da aplicação da metodologia material e procedimento, de forma análoga, eu acabei juntando as duas coisas, né? Tanto a ferramenta como a metodologia, né? A questão de registro de software ou patente, no caso, a gente vai ter um registro de software, a gente entende que o software que a gente desenvolveu, a interface e tudo mais, é passível de fazer o registro, e aí então a gente já está prevendo isso nos custeios do projeto. Aqui, o quesito de geração de metodologia produto inovador, né? Então, em termos de produção acadêmica, a gente entende que a gente atende, né? Com a previsão de termos 2 trabalhos de conclusão, 2 dissertação ou uma tese de doutorado, né? Friso novamente a qualificação, tese, defesa inviável, né? E também, por fim, a gente entende que a gente atende a questão de publicações relacionadas ao projeto, pela questão do livro, né? Que funciona tanto com a questão de formação, né? De capacitação profissional, como a questão de publicação. E como a publicação, a gente entende que a gente consiga aí pelo menos 2 artigos de alto qualis, né, em relação à temática do projeto. E com isso a gente combina dos 5 itens que a gente tem que garante a originalidade do projeto de P&D, a gente entende que a gente consegue cumprir a totalidade ou parcialmente os 5 itens, né? E o que sendo que a preocupação para nós é glosa no projeto de P&D obter a nota 3 ou superior, a gente precisa de pelo menos 2, né? Então a gente consegue permear todas elas, então isso foi a finalidade principal da gente fazer essa ampliação do escopo do projeto, visando que a gente tenha uma maior segurança, né, e tranquilidade para trabalhar. Até porque nós esperamos que esse seja a porta de entrada e que a gente consiga dar continuidade e consiga agregar valor dentro da UTE e dentro da IPASA aí para hoje e para o futuro. Certo? Além dos outros critérios, né, a gente tem quanto à aplicabilidade e relevância, né? A gente entende que a gente tem aplicabilidade e relevância para o setor elétrico e benefício para a concessionária, né? No caso, a geradora de energia, né? Toda e qualquer unidade UTE, então, em termos de extensão. Quanto a segmento, método e ferramenta com devidas adequações, a gente pode propor a utilização de outras fontes renováveis, analisar o impacto dela em unidades geradoras, né, para a transição energética, em substituição de combustíveis
ou de formas de uso, ou como fonte energética primária, né? E para os setores econômicos, né, da mesma forma que a gente está fazendo para a questão de transição energética, a gente pode aplicar para o setor de transportes, né, para a substituição de combustíveis, para o setor industrial, para a substituição da fonte primária de geração de energia elétrica, do recurso que ele tem local, para uma fonte limpa, né? Então a gente consegue fazer toda essa questão e propor soluções, esse mix de solução para diversos segmentos. Obviamente, a ferramenta precisa ser otimizada, precisa ser customizada, ter o treinamento, mas sim, a ideia básica da ferramenta ela tem potencial de ser expandida, né? E de uma forma geral, como usuário, a gente tem todas as empresas do setor elétrico brasileiro, principalmente as usinas termoelétricas a óleo combustível, né? Pensando numa primazia já daquilo que eles estão desenvolvendo nesse projeto, certo? Quanto aos custos, o investimento que a gente previu é um valor de 1,4 milhões, num prazo de 24 meses. A abrangência de aplicação é nas duas unidades, né, Termoelétrica Paraíba e Nordeste, e a previsão de retorno que a gente fez a estimativa fica inferior a 1 ano. Né? Esse retorno foi considerado a economia, né, pelo crédito carbono, né, não emitido. Então, se a gente for pegar os valores hoje comerciais e considerando apenas 3%, uma taxa de transição energética de apenas 3% da unidade geradora, e considerando que ela fosse despachada apenas 7% do todo o período do ano, ele já daria um valor superior a 1,43 milhões, só pelo crédito carbono, hoje no preço de 57 euros a tonelada. Certo? Da mesma forma, se fizesse a transição energética não da unidade principal, mas simplesmente da inclusão de um nanogrid ou de um outro sistema para alimentar os sistemas auxiliares, né? Considerando o sistema auxiliar como 6% de toda a unidade geradora, considerando que esse sistema predominantemente ele é alimentado por recurso hídrico, não por combustível fóssil, né? A gente fazendo a acreditação pela troca por uma forma de geração baseada em energia eólica ou energia renovável, energia solar, a gente conseguia também num período de 1 ano ter esse retorno, né? Então, é uma possibilidade muito grande que mostra uma mudança de paradigma, né? E uma inovação disruptiva em termos de setor elétrico, né? Uma forma de pensar. Por exemplo, essa questão dos sistemas auxiliares, né? Se a gente simplesmente fizesse a inclusão de fontes renováveis para alimentar os serviços auxiliares durante o ano, quando a usina não está despachando e ela está à disposição apenas, já teria um retorno dessa casa aí, desse valor de 1,5 milhões ao ano, simplesmente pelo crédito carbono, certo? Premissas e riscos, né? Considerando os riscos, né? Técnico a gente tem que é baixo pela a redundância e capacidade da equipe, a gente já tem uma experiência nessa questão de tipo de temática. Financeiro é baixo, a gente não tem uma grande dependência de equipamentos externos e de recursos oriundos que possam surgir atraso, né? Hoje o nosso principal capital para esse tipo de ferramenta e desenvolvimento é o capital humano, né? Então, justamente por isso a gente trabalha com a dependência de um único membro da equipe, mas que tenha dois ou três, idealmente, né? Mas dois, pelo menos, duas pessoas que consigam atuar e desenvolver a mesma atividade, justamente para não haver atraso, né? A questão ambiental, a gente não tem do projeto algum impacto, né? A gente tem os benefícios, né? Em função da ferramenta e da possibilidade do uso da transição. E quanto à ferramenta, a gente entende que, devido à expertise da equipe e experiência, a gente considera que o impacto, a possibilidade de ocorrência é baixa, né? E justamente visando a evitar qualquer outra coisa nesse sentido, a gente também fez uma composição de custo, colocando um valor de garantia para serviço terceiro, caso tenha alguma dificuldade de implementação ou algum atraso na questão de desenvolvimento da ferramenta do ponto de vista de interface gráfica, alguma coisa que fuja o domínio comum da equipe, né? Bom, com medida preventiva contra os atrasos, cronograma impeditivo de entrega, a gente adotou uma solução inovadora para a transição do ITE,
com a inclusão de dados e benchmark, né? Então, isso é mais preocupação com a questão de garantir a originalidade e uma entrega, né, de um produto. A questão de validação em dois níveis, né, uma laboratorial e uma in loco, em parceria com a equipe, né, da IPASA, justamente para que a gente tenha um entregável que realmente seja usual, aplicável, né, e que sirva mesmo para auxiliar vocês na tomada de decisão, né, do grupo. Então, outra questão é justamente como a gente entende que a nossa principal gargalo é competência, né? É material humano, né? Então, uma equipe multidisciplinar e de multicompetências, né? E trabalhando sempre aos pares para que a gente não tenha esse problema de ficar dependendo de um, ou acontecer alguma coisa e acabar havendo atrasos, né? Então, por isso, a inclusão da previsão de consultoria externa, né? Como um backup. E, por fim, a gente tem uma equipe experiente que já trabalhou com projetos de P&D, então a gente tem mais de 15 projetos de P&D, né, no portfólio da equipe, e desses projetos aí, outros com empresas e outras ações, a gente tem mais de 25 registros, né, de patente e software. Então, acreditamos que a gente consiga desenvolver um bom trabalho e realizar ele a contento e dentro do prazo. Tá certo? Agradeço. Por fim, agradeço a oportunidade de apresentar essa proposta para vocês, de trabalhar junto com vocês. Espero que tenha conseguido, juntamente com o XML que a gente está enviando em anexo para vocês, ter especificado melhor, deixado claro os detalhes, a nuance da proposta, né? Essa proposta não está fechada, ela fica à disposição de vocês para contribuição, melhorias, né, e inclusões que assim julgarem necessário para que a gente possa chegar a uma proposta adequada e customizada à necessidade e ao interesse da IPASA. Muito obrigado pela atenção e fico à disposição.